E quem dará glória ao Senhor? Irmãos, assim com essa alegria e felicidade imensa, recebamos a nossa irmã Maria Luísa, a nossa mãe espiritual, com toda a alegria e com todo o amor da nossa alma. Glória ao Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso nos enche a todos de bênçãos, mas que o Senhor também nos ouça e veja em cada coração que o amamos, que o veneramos, que o honramos, cremos nele com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Que Deus veja isso em nós, que nós possamos expressá-lo não somente com palavras, nos louvores, senão em nosso viver diário. Em nosso viver diário, onde quer que estejamos, no trabalho, no estudo, no que seja, ali nosso coração sempre preso, apaixonado, aderido a nosso Deus. Deus merece a honra e a glória. Deus merece que eu louve, que creia nele, que confie nele. Portanto, nós aqui, como igreja, dando logicamente a saudação a todos meus irmãos de todas as igrejas de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, que se congregam como em quase 200 países. Às vezes dizemos 200 países é muito dizer, pois que em um país, de repente, tem um templo onde tem 20 corações que o amam a Deus. Então, por isso, nós incluímos esses países, de que já chegou ali a palavra de Deus. Então, todos nós, reunidos e congregados, damos ao Senhor as graças e pedimos a Ele que nos ajude para seguir, porque aqui estamos reunidos, congregados, é para aprender dele, para aprender seus caminhos, para meditar em sua palavra, em sua doutrina maravilhosa. E alguém dirá, mas quando já terminem de ler a Bíblia, de estudá-la e de aprender e de memorizá-la, o que segue? Vocês acreditam que isso vai terminar? Eu penso que a nós nos faltaria muito tempo, muitos anos de vida para poder dizer: terminei com a Bíblia, de lê-la, de aprender e entender. Creio que lá na eternidade vamos continuar aprendendo acerca deste livro. E, como lhes dizia, todos nos congregamos para agradecer ao nosso Deus e para ressaltá-lo e dizer que Deus existe, que Deus vive, que Deus fala hoje. E, portanto, que bem-vindos todos. Que meu Deus os abençoe. Bem-vindas as pessoas recentes, bem-vindas as pessoas pela primeira vez. E todos podem já tomar seu assento. E vamos com todo o nosso coração ler aqui a história maravilhosa do Evangelho de João. E hoje nos corresponde o capítulo 8 de João, apóstolo. E vamos nos deleitarmos e aprender. Os principiantes aprenderão muitas coisas, e os que já sabem tudo de memória e ouviram muitas vezes a explicação, então serão mestres. Serão os mestres de amanhã. Serão grandes evangelistas, grandes pregadores ou pregadoras. E, por que não dizê-lo também, grandes profetas ou profetisas? Porque isso é o que Deus dá de prêmio a cada homem e a cada mulher que se preocupam por estudar, analisar, esquadrinhar suas escrituras e por aprender de Deus cada dia. Que o Senhor nos conceda esses anseios e esses desejos ardentes de nosso coração.
A honra e a glória é para nosso Deus. E assim vamos aqui iniciar neste capítulo 8 do Evangelho de João, que diz: seguimos a história porque vimos da narração o Senhor Jesus Cristo evangelizando ali na terra da Judéia. Especificamente, ele estava também na cidade de Jerusalém e ele pregava e ensinava. Esse era seu trabalho. E fazendo milagres e sinais. Quantos milagres e sinais o Senhor faria durante esses 3 anos que andou pregando a palavra? Diz João que os livros não se poderia escrever de todas as coisas que o Senhor fez. Deixaram poucas coisas escritas para que nós, mais ou menos, formemos uma ideia e também nos alegremos de algum milagre prodigioso que lemos na Bíblia. E eu digo prodigioso porque no dia de hoje também o Senhor faz prodígios em nossas vidas. No dia de hoje também Deus faz milagres em muitos lugares, muitas igrejas, muitos templos. Há muitas pessoas que têm feito milagres extraordinários. E por isso nós somos felizes nesse caminho de Deus. Eu chamo este caminho o caminho espiritual. Eu digo, nós estamos vivendo um caminho, seguindo um caminho espiritual. Estamos vivendo uma vida espiritual. Não estamos vivendo uma vida de mundo, senão a vida espiritual. E vivemos aqui no mundo, estamos no mundo, nos misturamos com o mundo, mas estamos vivendo nossa vida espiritual com Deus. E alguém dirá, não, que entediante, não, pobrezinhos, estão escravos, são escravos de suas crenças. As pessoas dirão, mas eu não sei se vocês se sentem escravos e tristes por essa vida. Dizem que não. Aqui os irmãos de Weston dizem que não. Eles estão felizes. E eu creio que vocês também. Vocês também. Porque viver a vida espiritual não é viver uma vida de escravidão, senão é uma vida de felicidade completa. Porque temos a paz de Deus. Aonde nós vamos no mundo que não vamos com a proteção do Senhor? Ele nos guarda, nos protege. Nós oramos em qualquer momento, em qualquer lugar, e Ele nos ouve. Que bonito é Deus resolvendo nossos problemas, protegendo-nos sempre. Isso é o formoso. E nada acontece, nada sucede, nos sentimos felizes. Felizes. Assim que agradecemos ao Senhor por ter nos dado a oportunidade de conhecer este caminho. Agradecemos a Deus. Diz, e cada um foi para sua casa, diz aqui. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte pequeno realmente, fisicamente falando ou literalmente, ali perto da cidade de Jerusalém. E diz que ele se foi lá, este Monte das Oliveiras, porque tinha muitas oliveiras. No dia de hoje também ainda tem oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha encontrar-se com ele. Esse templo de Jerusalém, recordemos que no dia de hoje está destruído, existem os muros, nada mais, as ruínas, porque o Senhor tinha dito aqui em sua palavra que esse templo seria destruído e depois ninguém tornaria, pois, a levantar, a construir. E bem, até o dia de hoje assim aconteceu. E diz que o Senhor pela manhã foi ao templo. Todo o povo veio a ele porque as pessoas andavam atrás do Senhor, buscando benefícios, buscando milagres, buscando que o Senhor lhes fizesse o bem, que lhes fizesse as curas, que curasse os doentes, que lhes desse a comida, que lhes desse o alento, a alegria, tudo, que lhes desse a paz. Isso buscavam do Senhor. E assentando-se, ensinava-lhes a doutrina. O que era o que eles ensinavam? Ensinava a lei de Moisés.
Ensinava tudo o que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Reis, Profetas, Salmos. Tudo isso o Senhor ensinava às pessoas porque elas não liam as Escrituras. Eles não tinham alcance para ter as Escrituras, senão que, supostamente, no dia de sábado, tinham que ir ao templo para que eles lessem algo das Escrituras, que não o faziam. Então, as pessoas ignoravam muito acerca do caminho de Deus. E o Senhor se dedicou a ensinar a lei de Moisés e também a ensinar e a falar sobre o reino dos céus, sobre o caminho da salvação. Esse caminho, falando, pois, do mesmo Senhor, ele era o caminho. E ele falava e ensinava essa doutrina. E diz no verso 3, diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Senhor, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés, ele nos mandou apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes, Senhor? Tu que dizes, mestre? Isso diziam para tentar ao Senhor, para prová-lo, para ver se o Senhor caía no erro, se caía na falta, em cometer uma infração da lei de Moisés. Isso, pois, o diz o verso 6. E diz que eles o faziam para ter do que acusar o Senhor de alguma falta. Diz, mas como o Senhor sabia, lhes diz, inclinado até o chão, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de vocês esteja sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela, o que esteja sem pecado. E isso sim esteve tão difícil, esta ordem, porque eles disseram, se mentimos, se alguém diz uma mentira, e então atira a primeira pedra. Certamente que este Jesus, este Senhor que está aqui nos falando, nos ensinando, é certo que ele me conhece e sabe minha vida. E então ele vai trazer a luz diante de todos. O que eu tenho feito, o mal como tenho me comportado na vida. Assim que nenhum se atreveu sequer a mentir, nem se atreveu sequer a aparentar de que não tinha pecado. Grande é nosso Deus. E essa sabedoria do Senhor, essa sabedoria diz que Ele a nós, seus filhos, também pode nos dar essa sabedoria, essa inteligência, para responder de uma forma sábia e inteligente em um momento necessário? O Senhor tem feito essas promessas? E aqui nós admiramos que o Senhor que estava se comportando como um ser humano, em sua sabedoria, lhes diz, o que não tenha pecado, faça-o. E diz que ele novamente inclina-se para o chão para continuar escrevendo, dando uma oportunidade aos acusadores. Mas diz que eles, por sua consciência, no verso 9, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Portanto, que todos se foram. Todos se foram. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Jesus lhe disse, eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Por que o Senhor procedeu dessa maneira? Porque na Escritura dizia que Deus estaria enviando o Salvador, ao precursor da salvação, a um ser que estaria perdoando pecados.
que ele sim teria a potestade de perdoar pecados e que ele era o enviado. Por isso o Senhor lhe disse: não te condeno, te perdoo, não peques mais. O Senhor não quis implementar naquele momento a lei de Moisés, porque ele viu injustiça. Como era possível que todos aqueles acusadores que vieram acusar essa mulher, tendo eles outros tipos de pecados, vivendo no pecado, quem sabe não em adultérios, mas em outros sim, e vinham para condenar e para matar a essa mulher que porque tinha sido apanhada no pecado de adultério. Mas os pecados deles sim foram ocultos, foram escondidos, isso sim ninguém os revelou, e isso sim eles não seriam julgados pelos pecados que estavam cometendo. Essa foi a injustiça que o Senhor viu. E por isso o Senhor viu que todos se foram, porque todos estavam pecando e todos eram dignos de morte. Todos. E o Senhor teve misericórdia dessa mulher, porque disse: ela como os demais, todos estiveram pecando, estão em pecado, sim. Mas a essa mulher vou lhe dar uma oportunidade, vou dizer-lhe que não volte a fazer. Agradecemos ao nosso Deus, o Senhor nos ensina, e agradecemos a justiça de nosso Deus, porque eles faziam seu pecado e eles lavavam suas mãos, eles se passavam por inocentes e não tinha quem os acusasse. E essa mulher indefesa, pois a ela sim a acusavam, mas ela foi protegida. O Senhor procedeu com justiça, cumpriu-se a palavra de que o Senhor era perdoador de pecados, e não somente perdoador, senão o Salvador. Crendo nele, em crer nele, ao confiar nele, ganhava ou ganha a vida eterna. No verso 12 diz, outra vez Jesus falou-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo? Consideremos, não nos esqueçamos, para os que não ouviram, os fariseus eram os mestres de Israel. Eram os mestres que todo sábado tinham que ler as escrituras para o povo. Eles eram os mestres, os que sabiam tanto. E por isso aqui destaca muito os fariseus, porque eram os inimigos do Senhor. Bom, então diz: disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. E era a verdade, porque o Senhor vinha de Deus. Era Deus ali encarnado em um ser humano. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E em vossa lei lhes diz, em vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Portanto, que o Senhor diz, eu também tenho pessoas que vão testemunhar acerca de mim, o Pai. Diz, eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Já eles lhe respondem, os fariseus dizem: onde está teu pai? Como pessoas muito duras, muito rebeldes. Não se sabe com que palavra qualificar a atitude desses fariseus. Cheios de maldades em seu coração, em sua alma, porque estavam menosprezando o Senhor e não dava crédito a tudo que o Senhor ensinava, nem sequer aos sinais, aos milagres e aos prodígios
de ver como o Senhor fazia tantas coisas que somente um ser todo-poderoso pode fazer. E nem com todas essas coisas eles tiveram respeito pelo Senhor. Perguntando-lhe: onde está teu pai? Jesus respondeu: nem conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis, pois também conheceríeis a meu pai. Quando o Senhor disse a eles isso: vocês não me conhecem, nem conhecem a meu pai, estava lhes dando a entender que eles, sendo os mestres de Israel, encarregados de ensinar a lei de Deus, eles não conheciam a Deus. Nunca tinham conhecido a Deus, porque nunca fizeram as obras de Deus e viveram apartados de Deus. E por isso o Senhor lhes disse: a mim não me conhecem, a meu Pai tampouco o conhecem, nunca o conheceram. Isso produz tristeza. Se eles tivessem meditado nessas palavras do Senhor, teria lhes dado tristeza e teriam sentido um pouco de arrependimento. E tivesse sido humilde, tivesse dito: vou meditar nessas coisas? Como assim que eu não conheço a Deus? Se eu estou aqui ensinando a lei de Moisés, que já a sei de memória. E como que não conheço a Deus? O que é conhecer a Deus? Hoje em dia também a pergunta é: você conhece a Deus? Você conhece o caminho do Senhor? Se fazemos essa pergunta, alguém seguramente vai nos dizer não. Como fazemos para conhecer a Deus? Como se faz para conhecer a Deus? Como fazemos para conhecer o caminho de Deus? Alguém pode dar essa resposta? E nós, com palavras simples, de uma forma muito simples, podemos dizer à pessoa: eu na vida encontrei um livro chamado Bíblia. E aí fala de Deus e sua manifestação, e fala de seus caminhos, e fala da forma e da maneira para viver com Ele, chegar a Ele e estar um dia com Ele na eternidade. Porque li esse livro e me convenceu, mas não foi porque o livro fez algum milagre em minha vida, senão porque Deus, que existe, ao ver o meu propósito, que tinha em meu coração de conhecer a Deus e de saber dele, aprender dele e também fazer sua obra, cumprir seus mandamentos, agradá-lo, como ele viu em meu coração esse desejo, o que Deus fez? Enviou o seu Espírito Santo, que viesse à minha vida, para que estivesse em meu coração, em meu ser, e me fizesse compreender os escritos desse livro maravilhoso, que somente tem o poder e se vivifica com o poder do Espírito Santo. Somente assim. Se você lê esse livro como se lê qualquer livro, qualquer história, o lê e você não vai sentir nada, não vai experimentar nada em seu ser. Mas se você o lê e se preocupa em dizer: Deus, quero conhecer-te. Deus, eu quero saber o caminho para ganhar a salvação. Deus, eu quero saber todos os requisitos. Se você faz isso, ou diz isso, ou pensa, ou sente, de coração sincero, pois imediatamente o Senhor faz o mesmo, envia o Espírito Santo à sua vida. E então esse livro se converte em um livro mágico, digamos assim. Começa a magia desse livro, mas não é magia. É o Espírito de Deus que vem à nossa vida, a nosso coração, e vem, nos enche, nos dá alegria, e sentimos esse desejo de seguir lendo, seguir aprendendo, e o desejo de conhecer a Deus. Então já você começa
a conhecer a Deus e começa a conhecer o caminho do Senhor, e você continua e continua insistindo e continua lendo a Bíblia, de repente ora, que orar não é tão difícil, orar é falar com Deus. Falar-lhe o que você deseja e o que queira, fale a Deus. Essa é a oração. Quando você já começa a fazer essas coisas, então já vem o Espírito Santo à sua vida, a morar com você, a dar-lhe dons. Você começa a viver experiências com Deus e a ouvir das pessoas os testemunhos, as vivências de outra pessoa, as experiências dos demais. E assim você vai conhecendo a Deus. E alguém vai testemunhar que Deus o abençoou porque foi obediente, e outro diz: Deus me castigou por ser desobediente. E você aprende aí que por obedecer recebe-se bênçãos, que por desobedecer a Deus recebe-se castigo. Isso eu aprendo. Isso se chama começar a conhecer a Deus e a conhecer seu caminho. Então, todas as experiências que depois nós começamos a viver na vida, porque já tomamos a decisão de continuar lendo e seguir este caminho, porque quero fazer o que aqui nesse livro diz. Então, aqui estão os regulamentos, estão tudo para o que devo deixar, o que devo abandonar, o que devo tirar, o que devo fazer para agradar a Deus, o que devo fazer para que o Espírito Santo esteja constantemente em minha vida, o que devo fazer para que Deus ouça minhas orações, minhas necessidades, minhas petições, para que Deus me ouça. Então eu continuo aqui lendo. E continuo lendo, já tenho mais de 55 anos lendo. E ainda estou lendo. E continuo lendo e tem coisas que parece-me que jamais tinha lido. E cada dia aprendo. Isso se chama conhecer a Deus. Conhece a Deus, conhece os caminhos do Senhor. E isso foi o que o Senhor Jesus aqui disse a esses fariseus: vocês não me conhecem, vocês não conhecem a Deus, porque vocês são os mestres da lei de Moisés, encarregados de ensinar a palavra de Deus ao povo. E não me conhecem, não conhecem a Deus. Que tristeza! Que tristeza que alguém hoje nos diga a nós: bom, você já está lendo a Bíblia há 55 anos, você conhece a Deus. Eu posso lhe dizer: sim, eu conheço a Deus porque tenho visto suas maravilhas na vida dos demais e em minha vida, os milagres que ele fez aos outros, os milagres que ele fez a mim, as promessas, tenho visto tudo cumprido, os dons do Espírito Santo, as curas, os milagres, tudo tenho visto, conheço ao Senhor e sei que Deus é rigoroso e que Deus é um Deus de respeito e que ele é muito rigoroso e que a ele tem que amá-lo e que quando nós cumprimos a ele os mandamentos e obedecemos e nos submetemos a ele, ele nos abençoa sempre, nos dá a felicidade e a paz constante. Então, conheço ao Senhor. Eu sim posso dizer que conheço a Deus. Isso nós nos dizemos. Bendito seja o nome do Senhor. Que formoso e que belo é conhecer a nosso Deus. Que tristeza com esses mestres encarregados de pregar e ensinar um tema, nem sequer conhecia nada do tema, do profundo do tema. Isso é algo que, quando nós lemos, nunca nos pomos a analisar essas coisas. Mas analisando a nós, vemos que encontramos uma profundidade aqui, onde Deus quer que todos o conheçamos. E o Senhor aqui, em suas promessas na Bíblia, através dos profetas, dizia: e um dia todos me conhecerão. Chegará o dia em que todos me conhecerão, e as crianças também diz: até as crianças me conhecerão. Eis que também o Espírito Santo fala às crianças, e as crianças também são felizes quando recebem profecia, o Espírito Santo lhes falando, então elas ficam felizes. E se cumpriu aqui essa promessa maravilhosa, dita milhares de anos atrás, através dos profetas. Agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos ao nosso Deus. Todos me conhecerão. E aqui o Senhor estava dizendo a esses mestres: ninguém me conhece e ninguém conhece a Deus. O 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu. Ninguém, pois, o prendeu, ninguém o levou.
porque ainda não chegara a sua hora? Outra vez Jesus lhes disse: eu me retiro e buscar-me-eis. Porém, morrereis em vosso pecado, lhes diz. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Viviam em pecado esses grandes mestres da lei de Deus. Diziam, pois, os judeus: porventura matará a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis vir? Bom, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Está dizendo: se vocês não crerem que eu, Jesus Cristo, sou o caminho que leva à vida eterna, se vocês não crerem, vai morrer. E morrer significa que não é a morte física, senão que depois da morte física vão ser condenados. Ganharão a condenação eterna. Então, essa é a morte verdadeira para o ser que menospreza a Deus, que menospreza ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso lhes disse que eles sim iriam morrer em seus pecados, aí morriam, por não crer no enviado do Pai. Então disseram-lhe, lhes diz: quem és tu? O Senhor lhes responde: em primeiro lugar, o que vos estou dizendo, muitas coisas tenho de dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que tenho ouvido dele, isso falo ao mundo, quer dizer, o que ouve do Pai. Mas eles não entenderam nada. O que iam entender? Eram incrédulos, rebeldes e duros de coração, e por isso não entendiam as palavras do Senhor. Jesus lhes disse: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo conforme o Pai me ensinou. Estava o Senhor falando que quando ele fosse crucificado, e lá levantado na cruz, então, como ele ressuscitaria no terceiro dia, iria ter muitas testemunhas da ressurreição dele, aí iriam perceber quem era o Senhor, a importância dele, e iam conhecer que realmente ele era o enviado de Deus. O 29 diz: e aquele que me enviou, quer dizer, o Pai, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que agrada a ele. E diz que depois que ele terminou essa pregação, esse ensinamento, que muitos creram nele, glória ao Senhor. Muitos creram nele, mas as pessoas do povo, porque os fariseus não. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Qual verdade? Então o Senhor Jesus estava fazendo promessa aos que creram naquele dia e lhes disse que se eles queriam ser seus discípulos, teriam que conhecer a verdade de Deus. A verdade de Deus é a que já falamos antes, o que já meditamos, ler toda a Bíblia para conhecer o caminho, sentir a presença do Espírito Santo e apartar-se do mal para agradar a Deus. Então, dessa maneira, começamos a conhecer a nosso Deus e a conhecer a verdade de Deus. A verdade de Deus é que alguém, o ser humano, tem que conhecer qual é a palavra, qual é a finalidade, o objetivo principal de nosso Deus que ele tem com o ser humano. Que ele quer que o ser humano se salve, que o ser humano um dia, quando morra fisicamente, chegue ali à vida eterna para regozijar com Deus. Então, essa verdade está aqui escrita nesse livro e o Espírito Santo a vivifica, a modifica e a ensina. E faz com que as pessoas entendam esse caminho, essa verdade de Deus. E quando a pessoa entende o caminho de Deus, essa doutrina, essa verdade de Deus, que o único caminho de salvação é Jesus Cristo, então diz que a pessoa começa a ser livre. Porque antes era escrava do diabo, escrava do pecado, escrava da maldade,
dos vícios, das fraquezas, escravos de tudo. Mas essa verdade de Deus liberta a pessoa a limpar, e então essa pessoa começa a ser feliz, porque é livre, porque a verdade a faz livre. Glória ao Senhor. Então responderam ao Senhor e disseram: somos descendência de Abraão e nunca fomos servos de ninguém. Lhes diz: como dizes tu que seremos livres se nós jamais fomos servos de ninguém? Eles não entendiam que o Senhor estava lhes falando em sentido espiritual de uma escravidão espiritual que o diabo os tinha a todos por estar vivendo em pecado. Essa era a escravidão e que, como não criam no Senhor, pois se morresse nessa escravidão, iam se perder, iam morrer pela eternidade. Então, eles disseram: é que nós jamais somos escravos de ninguém, e estavam sendo escravos do diabo. E o Senhor lhes diz: em verdade, a pergunta que estão me fazendo, jamais fomos servos de ninguém. Em verdade, eu vou lhes dizer algo. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que comete pecado, pratica o pecado, vive em pecado, é servo do diabo. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho sim fica para sempre. Portanto que, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor Jesus Cristo lhes oferecia que ele sim ia libertá-los da escravidão do diabo. Como? Porque ele, a pessoa, ao crer no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como enviado de Deus, como o único caminho que leva à vida eterna, como o único caminho que se aproxima de Deus. Ao crer e aceitar isso, imediatamente o Senhor Jesus começa a libertar essa pessoa, homem ou mulher, que são escravas do diabo, escravas do pecado. O Senhor começa a libertar e a tirar essas tendências, essas fraquezas, e pouco a pouco vai libertando, vai limpando, até que essa pessoa chega a viver uma vida reta, justa, e a viver uma vida melhor, e a viver uma vida cheia de paz, de felicidade, de tranquilidade. Porque Deus dá a felicidade. E diz, assim diz o Filho vos libertar, quer dizer, o Senhor Jesus é quem liberta, e a verdadeira liberdade quem dá é Cristo Jesus. Mas quando cremos e aceitamos Jesus, dizemos: Senhor, eu quero que venhas à minha vida, venha ao meu coração, vem, viva comigo, mora comigo, Senhor, porque quero ser livre, porque sou escravo do pecado. Mas tu me libertarás, me ajudarás, porque tua misericórdia é assim. Diz no 37, sei que sois descendência de Abraão. O Senhor Jesus diz a eles: sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Não entra, minha palavra não entra no coração de vocês. Vocês não aceitam, não creem. E vocês dizem que são descendência de Abraão. E o Senhor diz: eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouviram de vosso pai. Diz: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis. Como diz esse verso, o 39? Diz: se fosseis filhos de Abraão, lhes diz o Senhor Jesus, as obras de Abraão estariam fazendo. Quais foram as obras de Abraão? Alguém sabe? Não levantem tantas mãos, por favor. Um só. Aqui todos levantam as mãos porque já sabem a resposta. Porque sabem quais eram as obras de Abraão. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: os que digam que são descendência de Abraão têm que fazer as obras de Abraão.
E se vocês fossem filhos de Abraão, estariam fazendo as obras de Abraão. Quais são? Obediência. Abraão ouviu a Deus. Deus lhe falou, lhe deu ordens. E Abraão o que fez? Obedeceu, creu em Deus, creu nele. Disse-lhe, sim, Senhor, tu tens a razão. O Senhor disse a Abraão, Abraão, pega tua família, teus filhos, tua mulher e o restante da família, tuas coisas, e vai para um lugar que eu vou te indicar. Por agora, saia. E depois, quando vais no caminho, então eu vou te dizer onde tens que chegar. E Abraão disse, sim, Senhor, o farei. Creio em ti, vou te obedecer. Essas são as obras de Abraão. A fé que creu no Senhor, obedeceu a Deus, e diz que Abraão se foi com toda a sua família, com todas as suas coisas, seus criados, e se foi sem saber aonde ia. Sem saber aonde ia se foi, porque Deus lhe disse. Essas são as obras de Abraão, a obediência a Deus. E quando o Senhor nos fala e nos dá ordens, Ele dá muitas ordens através deste livro, mas também nos dá ordens hoje através do Espírito Santo, pela profecia, ou por visões, ou por sonhos, nos dá ordens o Senhor. E temos que obedecê-lo. Isso se chama as obras boas, o obedecer a Deus. E diz aqui no 40, mas agora procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis. Pois que eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis minha linguagem? Porque não podeis ouvir minha palavra. Vós sois de vosso pai o diabo, lhes disse. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Porque lhes disse que eles eram filhos do diabo. Porque eram pecadores, porque estavam pecando, porque não reconheciam seus erros, suas faltas. Rejeitaram ao Senhor, chamaram-no de mentiroso e fizeram tantas coisas. Portanto, que por isso estavam pecando. E por isso o Senhor lhes disse, vocês são de vosso pai o diabo. Todo o tempo estão pecando, ofendendo a Deus. E não creem na palavra de Deus. Então ele disse, o diabo tem pecado desde o princípio. Ele disse, o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, falando do diabo. Diz, mas porque eu, diz o Senhor Jesus, mas porque eu vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Quer dizer, quem de vós levanta a mão e diz que eu cometi esse pecado ou que vivo neste pecado? Quem? Pois ninguém. Ninguém, porque ninguém sabia. E além disso, o Senhor Jesus viveu a vida perfeita, a vida reta como ser humano. E lhes diz, nenhum de vocês vai me chamar de pecador. Se vos digo a verdade, por que não credes? O que é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam e lhe disseram, não dizemos nós bem que tu és samaritano e que tens demônio? Ainda continuava insultando ao Senhor. Nem sequer se vê que nem sequer nunca tinha lido as Escrituras. Eu não sei o que será que eles ensinavam como mestre lá no dia de sábado. Diz, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Pois aí menos iam crer no Senhor, porque iam dizer, mas como assim? Que o que guarda a palavra que ele está nos dizendo, que nunca verá a morte, então seremos eternos? Assim pensavam, porque eram materialistas.
porque eles não viam nem pensavam com a forma espiritual, senão tudo era literal, físico, material. Toda a vida tinha se convertido em vida material para eles. E quando o Senhor está lhes dizendo que nunca verá a morte, estava lhes dando a entender era o que creia em mim, que eu sou o caminho, que eu sou a luz do mundo, que eu sou o pão de vida, que eu sou a única verdade que leva a Deus. Se crê em mim, pois terão a vida eterna. Mesmo que morram fisicamente, terão a vida eterna. Mas o que não crê em mim, então, diz que, pois estará na condenação. Então, por isso diz, o que crer em mim, pois nunca verá a morte, mas era a morte espiritual, a morte eterna. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Não é, pois agora ele já era um demônio. Morreu Abraão, assim como os profetas. Isso está lhes dizendo os judeus. Morreu Abraão assim como os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? Porque tudo o entendiam, literal, material. Porventura tu és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Tu és maior que os profetas, que eles também morreram? Assim que, quem te fazes ser? Quem és? Então respondeu o Senhor, se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Porém vós não o conheceis. Ele tornava a repetir para eles que eles não conheciam a Deus. Estavam reconhecendo ali que eles não estavam conhecendo a Deus. Então diz, porém vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, esse verso 56 diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia. Viu-o e alegrou-se. Vocês acreditam que eles entenderam isso que o Senhor lhes disse? Certamente eles não entenderam. Lhes diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Quer dizer que ele teria a oportunidade de ver ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus, ao Salvador, precursor da salvação. E diz, viu-o e alegrou-se, pois com maior razão iam dizer este é um blasfemo. Como lhe ocorre dizer que Abraão o viu e que alegrou-se por vê-lo, se Abraão faz uns milhares de anos que morreu e este apenas tem 30 e poucos anos? Isso foi o que eles disseram, pensaram. Mas certamente terá alguns de vocês que não leram a Bíblia e vocês não leram essa história maravilhosa onde o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Abraão. Não sei se vocês leram. Abraão ouviu, sim, me dizem a mim, mas quem sabe se será certo? Que Abraão teve um encontro com o Senhor, com o Filho de Deus, com o Messias, com o anjo do Senhor, com o Salvador. Teve um encontro. E por isso o Senhor Jesus diz aqui, Abraão exultou por ver o meu dia e o viu e se exultou. Portanto, que vamos olhar aqui um pouquinho. Por favor, passamos aqui para ler, porque eu sei que alguns não leram. Em Gênesis. Vamos rapidamente a Gênesis 14. Rapidamente em Gênesis 14. E vamos ler quando foi o dia que Abraão se encontrou com o Senhor Jesus Cristo e exultou muito por tê-lo visto. Bom, vocês dizem, eu nunca li isso, nunca o li. Sim, eu creio que assim o estão pensando. Diz aqui em 14, verso 17. Aqui tem um subtítulo em minha Bíblia, não sei se na de vocês. Diz, a bênção de Melquisedeque a Abraão. Bom, diz, quando voltava Abraão de ferir
Naquele tempo estava em guerra. Abraão teve guerra com umas cidades. E ele, quando voltava das guerras, pois ele triunfou nessas guerras. Ele e as pessoas que estavam com ele, diz que saiu o rei de Sodoma para receber a Abraão no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, Melquisedeque, leiam o 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, até aí. E esse Melquisedeque diz: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, disse Melquisedeque a Abraão. E aqui diz que é Melquisedeque, rei de Salém. Pois esse Melquisedeque, rei de Salém, era o Senhor Jesus Cristo. Alguém dirá: não, isso sim não vamos crer que será o Senhor Jesus Cristo. Aí não diz que seja Jesus Cristo. Então aqui diz que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Diz que abençoou a Abraão e abençoou a Deus. Diz: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E lhe deu. E diz que Abraão lhe deu o quê? O dízimo de tudo. E nesta leitura ainda não existia a lei de Moisés. Portanto, vemos como já aqui Abraão deu-lhe o dízimo antes da lei de Moisés. Os dízimos não são da lei de Moisés. Os dízimos são desde muito antes. Abraão deu-lhe o dízimo a este sumo sacerdote, rei Melquisedeque, rei de Salém. E ele deu-lhe o dízimo tomado ou inspirado pelo Espírito Santo, movido por ele, para que fizesse essas coisas. E passemos agora a Hebreus rapidamente. Rapidamente aqui em Hebreus, capítulo 7. Para os que alguém me disse que não, que isso aí não dizia Jesus Cristo, que portanto não aceitava que era Jesus Cristo, o rei de Salém, o sumo sacerdote, rei de Salém. Aqui em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Fala do sumo sacerdote. De um sumo sacerdote. Aqui em Hebreus já está falando tudo do Senhor Jesus Cristo. E fala de um sumo sacerdote. Já encontraram, irmãos? Estão prontos? E diz, no 7:1 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou, a quem deu a Abraão o dízimo de tudo, cujo nome significa, primeiramente, rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. Vocês acreditam que esse é o Senhor Jesus Cristo? Esse é o Senhor Jesus Cristo, rei de paz. E veja o que diz o verso 3. Que esse sumo sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém, não tinha origem humana. Não vinha de ninguém, de nenhuma família, nem de nenhum povo. Diz no verso 3. Sem pai, sem mãe. Como lhes parece, apareceu o rei de Salém e de onde nasceu? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus, que permanece o quê? Sacerdote perpetuamente. Ainda duvidam? Agora sim acreditam em mim? O que lemos lá em Gênesis, desse sacerdote, que era Jesus Cristo? Pois isso foi o que o Senhor Jesus Cristo disse aquele dia aos fariseus, aos judeus, ao povo. Passemos a João. Lhes diz o Senhor Jesus. Agora sim, vamos ler outra vez? E diz, leiam o 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se.
E aqui no verso 58, leiam. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse rei Melquisedeque, rei de Salém, era nada mais e nada menos que o mesmo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso diz que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, porque era Deus, o Filho de Deus, era Deus. E Deus não teve pais, porque Deus não teve princípio nem fim. Deus é o poderoso, o eterno. Então, o Senhor Jesus estava dizendo a verdade aqui a essas pessoas hipócritas e mentirosas, duras de coração, rebeldes, que não quiseram buscar a Deus, não quiseram crer no Senhor. E por isso aqui o Senhor, quando lhes disse: em verdade, ou digo a vocês que antes que Abraão existisse, eu existo. E sabe o que fizeram? Pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus escondeu-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Como lhes parece? Como lhes parece a incredulidade, a dúvida, a rebeldia, a dureza de coração de alguns seres. E hoje também os tem. Hoje também tem esses seres rebeldes, duros de coração, incrédulos, insensatos, acreditam que são muito sábios, muito inteligentes, muito filósofos, muito científicos, acreditam que vão transformar e voltar o mundo ao revés, acreditam que vão trazer os planetas para viver aqui com o planeta Terra. Bom, pensam de tudo porque dizem que são tão poderosos, mas somos todos seres humanos, simplesmente. Simplesmente seres humanos. E precisamos do poderoso, precisamos de nosso Deus Todo-Poderoso, precisamos conhecer a Deus, seguir seu caminho, conhecer sua verdade, estar com Ele, viver a vida espiritual neste mundo e nos regozijarmos com o nosso Deus. Com o nosso Deus e regozijarmos assim que vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia que se manifeste com os milagres e os sinais, os que estão doentes. E cada um de vocês peça ao Senhor por sua enfermidade que tenha, sua doença, sua dor. Os que estão tristes, os que estão deprimidos, peça a Deus por seu problema. Os que estão angustiados, os que estão sofrendo doenças mentais, de espíritos maus, de pesadelos, perturbações que não os deixam dormir, que os espíritos maus vêm, que têm pesadelos, sonhos. Tudo isso são forças do maligno, forças do diabo. E o diabo trabalha para escravizar. Então, vocês, cada um vai pedir ao Senhor que nos liberte dessa escravidão do diabo e que sejamos livres para ter felicidade, porque Deus é perfeito e o que Ele faz é perfeito. Ele pode mudar nossa vida, Ele pode nos dar paz e felicidade, e curas e libertação. Cada um de vocês peça a Deus sua petição, suas necessidades. E Deus está aí perto, ouvindo-os. E Deus vai ouvir também aos que creem, aos que confiam, aos que queiram amar a Deus e conhecer a Deus. Mas também terá alguns certamente incrédulos. Então, peça a Deus que lhe ajude. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei. Que formoso, Senhor, é ler Tua palavra, meditar. Que formoso é, Senhor, nós nos imaginarmos todas as coisas, os acontecimentos, eventos ou feitos que passaram, e que hoje em dia também Tu fazes o mesmo. Hoje em dia não tem nada diferente, Senhor. O único diferente é que hoje a tecnologia, a modernidade, tudo, tem tantas coisas modernas que não tinha naquele tempo, mas a Tua manifestação é igual. Teu poder é igual, Senhor. Tu abençoas a cada ser humano de acordo com sua época, de acordo com sua situação que vive. E nós estamos aqui vivendo essa era e estamos desfrutando
de teu nome, de tua presença, desfrutando de tuas promessas, de tuas bênçãos, e nos maravilhamos quando tu cumpres o que nos prometes. Nos enchemos de alegria, de gozo, de felicidade, e seguimos esperando em ti, porque seguimos ouvindo promessas, e seguimos ouvindo tua palavra, e seguimos esperando. Sempre esperamos o melhor. Portanto, que obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por conhecer-te. Obrigada por conhecer este caminho, esta verdade. Obrigada por conhecer essa Bíblia maravilhosa. Ainda que o mundo e muitas pessoas querem mudá-la, tirar-lhe ou incluir, mas não o conseguirão jamais, porque tu não vais permitir, Senhor. Porque o Espírito Santo sempre estará, todo o tempo. E enquanto que exista esta humanidade, o Espírito Santo estará aqui guiando aos filhos do Senhor, a teus filhos, meu Senhor. E nós esperamos e desejamos ser teus filhos. Queremos isso, meu Senhor, ganhar este prêmio. E nos sentimos já no prêmio. Obrigada. Bendito e louvado o teu nome. Te damos a honra, a glória e o louvor. Obrigada, Pai Santo. Estenda sua mão poderosa e abençoa a todas as pessoas, irmãos e irmãs, também as pessoas que se agregam ao ensinamento, que não viveram experiências contigo. A todos também abençoa-os. Faz curas, milagres, sinais. Liberta aos cativos, aos escravos do diabo. Tira, Senhor, e expulsa espíritos imundos, bruxarias, feitiçarias, maldições. Liberta-nos e guarda-nos e protege-nos, Senhor. E ajuda-nos a andar de tua mão poderosa. Porque queremos ir em tua mão, Senhor. Não nos solte jamais. Te louvamos, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos e nos dá palavras para honrar-te. Obrigada, Pai Santo. A honra e a glória são para ti. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Cristo Jesus, poderoso Senhor. Obrigada, aleluia. Soy deudor por los almas que van sin salvación. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Bendito é o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus amado, nosso Deus poderoso. Beijo para as crianças, abraço para todos vocês. Que o Senhor os abençoe. Deus os abençoe e obrigada. Até breve, até breve. Ler a Bíblia, por favor. Leiam a Bíblia. Obrigada.